Queria pedir para você abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 25. Nós temos meditado nesses últimos domingos deste mês, a respeito do tema viver em família. Cada domingo nós refletimos sobre uma área em que nós, enquanto família, precisamos aprender a viver. Falamos sobre viver diante da economia, trabalhando as nossas finanças, falando sobre como lidar com o dinheiro, inclusive tendo todo o cuidado e clamando misericórdia de Deus para que o dinheiro não se torne uma entidade na nossa vida e não só um objeto. Falamos a respeito do viver nos relacionamentos, focamos um pouco mais na nossa convivência, nos relacionamentos familiares, maridos, esposas, pais, filhos e outros relacionamentos que envolvem a convivência familiar, a importância de termos paciência, perdoarmos, andarmos cada vez mais juntos uns com os outros. No domingo passado, nós falamos sobre viver em família na comunidade cristã. Focamos no nosso relacionamento dentro desta comunidade de fé, da igreja local. Além de fazermos parte do corpo de Cristo, que se espalha por toda a terra, nós pertencemos a uma comunidade local específica, fazemos parte de uma denominação, de uma instituição, e vimos o quanto é importante essa nossa convivência para o nosso crescimento também, desenvolvimento, amadurecimento, tanto nós adultos, os jovens, adolescentes e tudo mais. E hoje eu quero falar sobre viver em família na sociedade. Quero que o nosso foco esteja voltado para a nossa vida no cotidiano, no dia a dia. Porque nós estamos inseridos em uma sociedade e nós vivemos nela. Nós vivemos para a glória de Deus, mas vivemos numa sociedade. Nós vivemos num tempo histórico. Nós vivemos num momento histórico. Nós nascemos num determinado século, num determinado país, nós vivemos em sociedade. Isso faz de nós pessoas que precisam viver o Evangelho de Jesus Cristo enquanto família nesse momento. Então eu quero ler com vocês, como base para a nossa reflexão, Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Diz assim, verso 17: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém até aí. A importância de sabermos, e não só sabermos, como nos colocar diante da sociedade na qual estamos inseridos, mas nos mantermos firmes na pessoa de Jesus Cristo no tempo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele fala sobre a mentalidade que tomava conta dos cidadãos de Éfeso. Paulo mostra que as pessoas que viviam naquela cidade viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pessoas que seguiam o seu próprio coração, que faziam tudo de acordo com a sua própria vontade. Pessoas que o estilo de vida era tão somente satisfazer os seus próprios anseios. E quando Paulo orienta os cristãos que vivem nessa sociedade, ele diz: olha, que vocês não sejam como eles, que vocês não andem como eles. Quando Paulo diz para que eles não andem, não vivam como eles, Paulo não está os tirando da sociedade,
ele não está incentivando um afastamento do convívio com outras pessoas. O que Paulo enfatiza e que é importante para nós e para a nossa família é entendermos que no mundo em que nós vivemos, nós precisamos viver de acordo com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo e não segundo a vontade do coração humano. Nós enfrentamos muitas batalhas na sociedade na qual estamos inseridos, e nessa sociedade nós precisamos viver como o próprio Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha, dizendo que nós seríamos sal e luz aonde quer que estivéssemos. Estar engajado na sociedade é algo muito comum, não tem como fugirmos disso. Nós vivemos nesse tempo. Não dá para a gente viver num gueto. Não tem como você entrar nesse templo, fechar as portas e fingir que não há um mundo lá fora. Não adianta. Não adianta você achar que você está isolado, que só existe a sua visão de mundo, que só existe a sua forma de enxergar as coisas. Há um mundo no qual estamos inseridos, uma sociedade a qual pertencemos. E o que o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja de Éfeso é que durante a sua caminhada, durante a sua jornada, o que os cristãos não podem é viver como aqueles que são conduzidos pela vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo traz à tona e responsabiliza nós, cristãos, de vivermos de acordo com o Evangelho de Jesus em todo o tempo. Observe que Paulo, nos versículos que a gente lê, nos versículos que nós lemos, inclusive na continuidade, porque no versículo 25 em diante, que não é o objetivo da minha reflexão hoje, no versículo 25 ele começa a mostrar algumas coisas práticas, que ele vai dizer, olha, essa sociedade na qual vocês estão inseridos, ela vive na mentira, mas vocês vão falar a verdade. Olha, é uma sociedade dominada pela ira, pela raiva. Vocês vão se irar, mas vocês não vão pecar. Vocês vão diluir isso no coração de vocês. Você vive numa sociedade onde há furto, onde há roubos, mas vocês não, vocês vão trabalhar, vocês vão ganhar o que é preciso com o suor do trabalho de vocês. E ele vai colocando exemplos práticos, dizendo assim, vocês estão inseridos numa sociedade, mas os valores do coração de quem está distante de Cristo não são os valores que devem estar no coração de vocês. Os princípios nascem no nosso coração. E quando a gente consegue entender isso, viver isso, eu acho que a gente vive mais em paz. A gente consegue viver a vida com mais gratidão e mais alegria, porque uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos é que a gente quer mudar o outro. A gente olha para o nosso colega, o nosso amigo, e a gente quer que ele pense como a gente. E você quer convencer. Aí você fala, você insiste de novo, você martela, você perturba, porque você quer que ele pense como você. E a verdade é que ele só vai pensar de maneira diferente se o Espírito de Deus converter o seu coração, não é pelo seu argumento. O que Paulo está mostrando é que eu e você precisamos viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. A nós, na sociedade a qual a nossa família está inserida, nós não podemos andar como andam os gentios. Na concepção de Paulo, no texto, os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, seguindo os seus desejos próprios. E essa já é uma batalha para nós. Na continuidade, ele vai dizer assim, no versículo 18, obscurecidos de entendimentos, cegos, obscurecidos de entendimento, trata de alguém que não tem clareza do que está diante de si, que não tem clareza em relação às coisas que acontecem, e nem mesmo ao seu processo de raciocínio, às conclusões que chega. São pessoas obscurecidas de entendimento, alheios à vida de Deus, alheio à comunhão com Deus. São pessoas que não enxergam a situação como alguém que procura vê-la a partir da perspectiva divina. É isso que Paulo está dizendo, que na sociedade haverá muitas concepções, muitas visões, que não parte
de Deus para poder enxergar. Mas nós que cremos em Cristo, que somos esclarecidos pela luz do Espírito Santo de Deus, que fomos salvos, resgatados, e aonde estávamos em lugar de trevas e fomos transportados para o lugar de luz, nós precisamos viver de acordo com o Evangelho, porque nós somos esclarecidos a respeito disso. Nós sabemos qual é a essência de Deus, portanto nós devemos viver segundo a vontade de Deus, e não pela dureza do coração. Na continuidade do verso ele diz, olha, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Nós precisamos ter o coração sensível. Na sociedade a qual a sua família está crescendo, a sua família está se formando, você precisa ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus e viver o Evangelho. Eu repito, não tem como nós vivermos num gueto. Amanhã é segunda-feira, certo? Amanhã é segunda-feira. Seu despertador vai tocar. Você não vai ficar a manhã inteira de joelhos. Eu espero que pelo menos você tenha um tempo de oração, mas você vai orar, vai tomar seu café e você vai abrir a porta da sua casa e você vai estar se relacionando com a sociedade. Você vai encontrar o porteiro do seu condomínio, você vai chegar na sua empresa ou na sua loja ou na casa em que você trabalha, no supermercado que você está trabalhando, e você vai se encontrar com pessoas da sociedade. Você vai fazer reuniões durante o dia de negócios com pessoas da sociedade. Você vai no comércio comprar alguma coisa e você vai ter contato com pessoas da sociedade. Você vai abrir o seu Instagram e você vai ver publicações de pessoas que estão presentes na sociedade. Você vai abrir o seu Facebook e você vai ver comentários de pessoas da sociedade. Não dá. Você vai para a escola, seus filhos vão para a escola. Você não vai conseguir falar para o seu filho, olha, você não vai ouvir o que os seus coleguinhas vão falar, tá bom? Você vai ouvir só quem o papai e a mamãe deixar, tá bom? Você não vai conseguir, ele vai ouvir todo mundo, porque ele está inserido na sociedade. Você vai para o clube ou vai para algum outro lugar onde você tem o seu momento de lazer e esporte e você vai se relacionar com pessoas da sociedade, certo? Nós estamos inseridos na sociedade, não tem como. E o que nós precisamos entender é que nessa sociedade em que as nossas famílias estão inseridas, o que nós precisamos fortalecer na nossa comunidade cristã é que nós somos chamados para ser sal e luz nessa terra. Que nós somos chamados a proclamar o Evangelho de Jesus e a anunciar as boas novas àqueles que estão conosco. Quando nós dialogamos sobre qualquer assunto, você ouvirá muitas opiniões diferentes da sua. Mas o importante é que o seu coração em Cristo tenha clareza do que você pensa sobre aquele assunto. Se o outro vai concordar ou vai discordar de você, ok. Nós não estamos aqui para controlar as pessoas. Nós não estamos aqui para mandar nas pessoas. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho de Jesus. E quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, não é o meu argumento nem o seu, é o Espírito. É o Espírito de Deus. Cabe a nós sermos genuínos, sinceros e íntegros no que vivemos e como vivemos, no que pensamos e como colocamos em prática o que pensamos, e saber que a sociedade na qual estamos inseridos é uma sociedade que vai continuar na vaidade dos seus próprios pensamentos. E os que vão deixar a vaidade dos seus próprios pensamentos serão exclusivamente aqueles que o Espírito de Deus transformar, assim como Ele transformou a gente e tem nos transformado dia após dia. Portanto, lembre-se que o seu papel, o nosso papel, a nossa família na sociedade, precisa ser uma carta aberta do Evangelho de Cristo para impactar a vida das pessoas com as quais nós convivemos. Que as pessoas vejam em nós a face de Cristo. Você, dentro da sua perspectiva bíblica, da sua leitura das Sagradas Escrituras, tudo o que você pensa precisa ser compartilhado. E precisa ser compartilhado em amor. Precisa ser compartilhado como algo que você não só crê, mas que você vive. Algo que você declara e que você de fato assume como princípios do Evangelho para o seu viver. Quando nós vivemos assim em sociedade, nós estamos na contramão da vaidade dos nossos próprios pensamentos. Estamos vivendo de acordo com o Evangelho e vivendo para a glória de Deus.
todos os assuntos. Nós não conseguimos fugir de nenhum assunto. Ecologia, como nós lidamos com a natureza, o que pensamos a respeito do desmatamento, o que nós pensamos a respeito de saúde mental, o que nós pensamos sobre as lutas que as pessoas enfrentam a respeito de tantas e tantas crises que elas passam. E o assunto é tão delicado, que todos os temas para mim são complexos. Todos os temas, eles exigem muita sensibilidade, muito discernimento. Nenhum deles é simples. Esses dias eu estava acompanhando um pouco, falando em saúde mental, da crise que nós estamos vivendo na sociedade brasileira dos bebês reborn. Se você acompanhou, você viu que teve muitas coisas acontecendo que são inexplicáveis. As mamães de bebês reborns, para quem não sabe, são bonecas que têm características, toda a sua estética é muito parecida com um bebê humano mesmo. Não são aquelas bonecas antigas, mas muito idênticas. Inclusive, uma época eram feitos bebês reborns para poder manter fotos de crianças que elas vão crescendo para que a mãe ou o pai tivesse não sei nem se eu chamo de réplica, ter algo parecido. E isso, sem dúvida alguma, para nós que estamos aqui, a gente pensa assim, o povo está perdido mesmo. É um absurdo. A pessoa levar o bebê reborn no pronto-socorro, dar comida para o bebê reborn. Quando a gente para pensar, num primeiro momento, a gente vê que é insano, a gente pensa insano. Só que, por outro lado, como cristão, imagine como está a saúde mental, como está o coração de uma mulher com seus 40, 35 anos, que acredita que naquela boneca há vida. Quando nós olhamos de fora, numa perspectiva irônica do absurdo que aquilo representa, às vezes nós caímos na vaidade dos nossos pensamentos de idiotizar a pessoa que passa por isso. Mas se você pensar no sofrimento, se você pensar no nível de dificuldade, insanidade, momento de desespero que aquela pessoa pensa, o que essa pessoa passa? Pensar numa perspectiva cristã, pensar de acordo com o Evangelho, é a gente deixar essa superficialidade que nós estamos nos acostumando na sociedade brasileira de tudo transformar em piada e perseguir todo mundo que faz inclusive coisas que nós sabemos que estão fora do raciocínio lógico. Por isso que eu digo para você que para mim pensar em qualquer assunto não é simples. Porque o papel que eu ocupo como pastor de um rebanho não me permite ser superficial em nenhum assunto. O papel que eu ocupo não pode fazer com que eu siga aquilo que é comum, que é banal, que é levado pela maioria do senso comum, que quando vê pessoas com comportamento totalmente equivocado, simplesmente zombe ou julgue, porque tem muitas coisas sérias que envolvem isso. E saúde mental é um problema sério teológico na sociedade na qual nós estamos inseridos. Porque se chegou até os bebês reborns, é porque muita coisa já tem vindo acontecendo, que a saúde mental está dia após dia sendo deteriorada. E por isso nós vemos suicídios, por isso nós vemos pessoas abandonando tudo, porque elas não querem nem viver mais. Ecologia, saúde mental, e a lista continua. Nós estamos em uma sociedade que não tem como nós não pararmos para pensar, refletir e decidir a respeito de todos os assuntos. Não dá para você dizer, eu não penso em economia. Nós vivemos num país em que nós dependemos da economia. Não dá para dizer que você não pensa em cuidados mínimos, porque nós vivemos numa sociedade que precisa de saneamento básico, precisa de distribuição de renda, precisa saciar a fome. Nós vivemos num país onde nós sabemos que existe injustiça e a gente precisa de justiça.
Justiça é um termo teológico. Vocês percebem que nada é simples? Se você sair daqui nessa noite, pelo menos com a consciência de que muitas coisas precisam ser aprofundadas e melhor pensadas, eu fico muito feliz e satisfeito, porque a gente não pode andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos. E os nossos próprios pensamentos geralmente são os primeiros a vir. E eles são, muitas vezes, muito superficiais. Mas conforme nós vamos caminhando com Deus, conforme nós vamos pedindo graça a Deus, conforme nós vamos buscando a Deus, Deus vai moldando o nosso coração. O versículo 19 vai dizer que a sociedade na qual estamos inseridos se tornou insensível, se entregando à dissolução. Se tornou insensível, se entregando até mesmo à prostituição. Para com avidez, com fome, avidez é com desespero, de maneira faminta, cometerem toda sorte de impureza. Uma insensibilidade que leva à perversão. E nós precisamos viver com sensibilidade. E nessa vida sensível, nós precisamos buscar viver em santidade com Deus, lidando com tudo à nossa volta de uma maneira muito profunda e muito cristã. E Paulo encerra esses versos dizendo assim: foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo está dizendo que nós temos um mestre, e o nosso mestre é Jesus. Portanto, ensine os seus filhos a temerem a Deus. Temam a Deus. Quando um novo tema, ou quando um tema antigo surgir, quando um conflito acontecer, quando uma posição precisar ser tomada, não deixe ser guiado pelo seu próprio entendimento. Peça discernimento do Senhor, peça direção do Espírito, peça sabedoria dos altos, peça para que Deus guie você, peça para que Deus guie as pessoas da sua família, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que Deus lhes amadureça, porque não tem como tirá-los da sociedade. Eles vão levantar segunda-feira, eles vão para a escola. E às vezes eles podem sofrer bullying na escola. Às vezes eles podem ir para a escola e serem perseguidos na escola. E nem sempre será por causa da fé. Podem ser perseguidos por qualquer motivo. Qualquer motivo. Esse que é o duro da sociedade, qualquer motivo. Nós precisamos clamar a Deus e pedir para que Deus nos ajude diante da sociedade. Mas o que alegra o meu coração é saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é conosco e o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. Portanto, lembre-se dessas palavras do apóstolo Paulo, para que você possa se despojar do velho homem, da velha natureza, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quando ele fala que se corrompe segundo as concupiscências do engano, é segundo o seu desejo mais íntimo. Os nossos desejos mais íntimos tentam fazer renascer em nós o velho homem. Mas o que nós precisamos buscar é nos renovar no espírito do vosso entendimento, nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Pedir para que Deus renove o nosso coração e nos torne de fato novos homens e novas mulheres à imagem de Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar as nossas famílias, para que nós sejamos instrumento de bênção nessa sociedade que está doente, nessa sociedade que está afastada de Deus, nessa sociedade que se perde, que sofre, porque se distancia de Deus, porque se distanciou do Evangelho de Cristo. A sociedade sofre todas essas coisas que nós vemos, e a natureza geme, como o próprio apóstolo Paulo colocou na carta aos Romanos. A gente vê toda essa tragédia acontecendo, porque o coração do ser humano está distante de Deus. E a nossa família, ela foi salva e resgatada pelo sangue de Jesus, para que nós possamos estar no meio dessa sociedade e proclamando o Evangelho daquele que nos resgatou.
mostrando como o Evangelho mudou a nossa visão sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre a saúde mental, sobre qualquer outro tema que você consiga se lembrar nessa noite. Que nós possamos ser diferentes, que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver em nós a expressão do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe sua família. Queria convidá-lo e convidá-la a ficar em pé nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Nós vamos orar pelas nossas famílias, orar pela nossa cidade, orar pela sociedade na qual estamos inseridos. Pedir para que Deus guarde cada uma das pessoas, nas suas crises, nas suas dificuldades. Pessoas que às vezes aprenderam a responder com violência, porque só sofreram violência. Pessoas que não conseguiram ver demonstrações de amor e só sabem reagir numa sociedade de forma agressiva. Que nós possamos mostrar que em Cristo há uma vida diferente, há uma vida de paz. Que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras famílias, para cuidar de outros que estão em momentos difíceis. Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, tem compaixão de nós e de nossas famílias, Deus. O Senhor sabe quantos de nós nos preocupamos porque temos reais preocupações de um mundo que vive distante do Senhor, de um mundo que aprendeu que deve resolver seus próprios problemas, que devem seguir seus próprios caminhos, que deve confiar na sua própria força, que deve depender dos seus próprios recursos financeiros, numa sociedade em que a força humana é priorizada. E nós, ó Deus, que fomos transformados pelo Evangelho, sabemos que só o Senhor tem todo o poder, sabemos que só o Senhor pode mudar qualquer circunstância, que nada, Pai amado, está no nosso controle. Nós somos limitados e frágeis. Nós tentamos cuidar das pessoas que amamos da melhor forma possível. Mas se não for o Senhor a guardar os nossos filhos, guardar a esposa, guardar o marido, Deus, tudo o que fazemos é em vão. Já dizia o salmista, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor, ó Pai amado, quem cuida de nós, quem cuida daqueles a quem amamos. Por isso nos ajuda, Deus, nessa sociedade, nesse tempo no qual estamos vivendo, em meio a tantas crises, em meio a tantos problemas, ó Deus eterno, de áreas tão diferentes, que nós possamos ter, ó Pai amado, a sensibilidade para ouvir a Tua voz e sermos canal de bênção na vida daqueles que o Senhor colocou do nosso lado, Pai. Senhor eterno, que os nossos vizinhos sejam abençoados com a nossa presença naquele lugar. Senhor eterno, que os nossos colegas de trabalho recebam uma palavra de esperança, de ânimo, de orientação, até mesmo de correção, mas com amor, com temor ao Senhor, ó Deus. Usa-nos no ambiente profissional. Abençoa as nossas vidas e que sejamos usados pelo Senhor, ó Deus amado, em todos os lugares que venhamos a estar. Sê conosco, ó Pai, e que a nossa família possa ser bênção na sociedade. Que nós possamos nos lembrar da promessa que foi feita desde Abraão: em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Que nós sejamos bênção também em todas as famílias que o Senhor colocar em nosso caminho, Pai. Faça isso conosco, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.